Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 24 de julho de 2020. Poderia dizer noite 24 de julho de 2020. E recentemente voltou à minha atenção o tema da hipergamia, em parte pelos meus vídeos mais recentes sobre M-Digital e incels, e eu vou pegar um pouco esse assunto novamente, e em parte por algumas mensagens que eu recebi no Facebook também. E um texto antigo meu voltou à tona, é o texto Hipergamia, Atração Idólatra. Há muito tempo atrás, desde 2012, eu fiz esses textos explorando essa questão, numa época que eu ainda me considerava feminista, ainda que fosse um feminista assim meio estranho. Hoje eu vejo que eu era um pseudo-feminista, na verdade, né? E foi a minha transição para o antifeminismo, foi passando por esse tema da hipergamia, né? Mas eu vou focar basicamente nessa questão da libido feminina, porque na época eu tive muito problema, muitas pessoas jovens principalmente, que reclamaram, e recentemente voltaram alguns questionamentos também a esse respeito de uma afirmação que eu fiz na época, a respeito da libido feminina, contestando o famoso Nessahan Alita, que um pseudônimo de um autor que desenvolveu uma série de obras a respeito de, principalmente, como lidar com mulheres. Eu li só 3 livros dele, é o Como Lidar com Mulheres, o Profano Feminino e A Guerra da Paixão. E são livros bons, apesar de que eu acho bom mesmo é só esse, o Como Lidar com Mulheres. Eu acho um livro bastante interessante, apesar da pegada mística do autor, né, que ele tem uma visão assim com determinados valores, determinadas percepções gnósticas, nesse movimento gnóstico colombiano, aqui do Samael Aun-Weor, mas apesar disso ele tem umas dicas boas para rapazes que queiram desenvolver relacionamentos de longo prazo, né? Não é um manual de pegação, não é um pick-up artist, mas ele também tem uma série de deficiências, alguns exageros, algumas hipérboles, e eu contestei nesse meu texto justamente a ênfase que ele dá de que chega a dizer que a libido feminina é uma fraude, né? Na verdade ela está sempre ligada a outros elementos que não um impulso sexual mais puro, que nem seria o masculino. Eu não pretendo aqui fazer de forma nenhuma dizer que a libido masculina é maior ou a libido feminina é maior ou é igual. Eu não sei, eu não faço afirmação desse tipo. O que eu posso começar é dizendo o óbvio, que funcionam de formas radicalmente diferentes. E o que eu posso colocar pela experiência, não só minha, mas de muitos homens também com mais tempo de vida, é que há uma certa ilusão nessa de achar que a libido masculina sempre é maior que a feminina. De uma certa forma, essa contestação dessa afirmação vem em grande parte de jovens, pessoas muito jovens que têm pouca experiência, frequentemente de incels, e que eles não conhecem o outro lado dessa questão, porque é completamente fora de dúvida essa maior disposição masculina pelo maior impulso sexual masculino. Isso se dá num determinado contexto, no contexto dominante, claro, os homens estão muito mais interessados em fazer sexo, sim, pelo sexo em si. Mas o que eu coloco aqui, quando você tem um relacionamento mais estável, quando já passou daquela fase da sedução, e quando você tem um relacionamento onde o impulso hipergâmico da parceira foi ativado, aí a situação tende a se inverter. E eu tenho certeza que qualquer homem com mais experiência sabe, conhece isso por experiência própria. Eu já estou no segundo casamento, já tive outros relacionamentos longos também, e isso é muito evidente. No começo, claro, você tem uma disposição maior, mas depois de uma determinada fase, começa a haver um desinteresse do homem pela sua parceira, não no sentido assim de desinteresse geral, mas uma menor disposição ao passo que a dela começa a crescer, até que chega um ponto que as situações às vezes se invertem. Então, o ponto mais ou menos é esse. É um modo de ativação diferenciado, no qual frequentemente, num relacionamento estável de um longo prazo, principalmente depois de casamento, costuma haver uma inversão. E aí a libido feminina costuma superar, a libido da mulher começa a superar a do marido, ao ponto de gerar até um senso comum popular, né? Aquele negócio
que é até muito explorado na forma de piadas do marido que já não está mais dando conta da esposa. E isso é uma realidade factual. Mas não só isso, esse ponto também, sem esse potencial enorme da libido feminina, quando é despertado, se isso não fosse Gandhi, não seria possível explicar o fenômeno da tietagem, que é um foco principal desse meu texto sobre a atração idólatra. Como que você explica aquele fenômeno onde centenas, milhares de moças ficam lá adorando um ídolo pop lá no palco, lá, um Justin Bieber da vida, qualquer coisa assim, e a mulherada entra num desespero, um negócio assim de chorar, de se descabelar, de desmaiar. Não tem nada parecido, ao contrário. Claro que homens adoram mulheres, mas não tem essa de chegar uma mulher bonitona e aquela marcha adulta assim tem um comportamento parecido. Não, não é assim. Na realidade, mesmo diante de uma famosíssima, lindíssima, o impulso sexual dele vai ser claramente ativado, mas ele não vai ser muito maior do que numa situação mais informal com uma mulher mais comum, uma situação maior de maior proximidade. Isso aí não tem. Aliás, acho que é bastante claro. Se a gente for observar o fenômeno pornográfico, por exemplo, ele fala por si, inclusive. A pornografia audiovisual para mulheres continua sendo insignificante. Geralmente a pornografia feminina é literária, né? Aliás, abre esse parêntese aí também sobre aquele tema da pornografia que eu já toquei naquele vídeo anterior, né? Sobre essas iniciativas de combater a pornografia, leia-se única e exclusivamente a pornografia voltada para o público masculino, né? Que é pornografia audiovisual. Porque a pornografia voltada para o público feminino, que é principalmente na forma de romances, até literatura, essa vai continuar passando incólume, né? Não deixa de ser mais uma coisa que você pode utilizar para demonstrar que até nesse sentido existe esse tratamento diferenciado, né? A pornografia feminina vai ficar numa boa, enquanto a masculina vai ser perseguida. Mas aí veja bem, quando você tem um fenômeno pornográfico, o que os homens fazem normalmente? Eles elegem uma atriz pornô, e ficam vendo as coisas só dela? Claro que não. É uma variedade. O camarada vê um vídeo atrás do outro, cada um com uma mulher diferente, um negócio assim. Não existe no mundo masculino esse fenômeno similar ao fenômeno feminino. Eles elegem um ídolo em especial e ficam só consumindo material daquele ídolo, aqueles pôsteres na parede, hoje assim, no seu desktop. É uma coisa muito diferente. E aí é que está a sacada. Como o impulso masculino, sexual masculino, tende à poligamia e o feminino tende à hipergamia, é aí que você percebe a diferença que até tem. Eu não tenho que me dar o trabalho de inserir o gráfico visual aqui na edição de vídeo. Vou mostrar aqui mesmo no meu tablet. Esse gráficozinho que eu mesmo fiz, está lá nesse texto que eu falei, onde você percebe o que significa. Significa que facilmente um homem tem impulso sexual direcionado para vários alvos ao mesmo tempo. E geralmente mulheres não funcionam assim. O que costuma acontecer é que o instinto hipérgamo delas ativa de uma forma meio coletiva, justamente quando várias mulheres estão interessadas num mesmo alvo. É uma sabedoria até popular e é facilmente demonstrado isso por meio de experiências sociais. Algumas você pode achar até fácil aí no YouTube, que uma das formas mais fáceis de você despertar a atenção de uma mulher para um homem é se ela ficar sabendo que várias outras mulheres têm essa atenção para esse homem, porque isso passa aquele recado de que tem alguma coisa interessante nele, que ela pode não ter visto a princípio, mas outras mulheres viram. Aí aquele negócio, todas as atenções se voltam para o lado e de repente deve ter alguma coisa ali, né? Não funciona dessa forma, no sentido inverso, é o que eu digo. O mesmo ídolo pop que aqui no nosso contexto não pode sair na rua, porque se a mulher ver cá em cima, se você leva esse cara para um país onde ele é totalmente desconhecido, ele vai andar na rua livremente, sem ser incomodado. Agora, uma mulher bonita, com aquela beleza típica que todo mundo reconhece, ela vai ser bonita em qualquer lugar do mundo. Pelo menos dentro de um pano de fundo comum, né? Não estou dizendo necessariamente dentro de uma tribuzinha isolada lá no meio da Oceania. Mas essa mulher bonita é bonita em qualquer lugar. Existe um padrão de beleza, apesar das variações, apesar dos gostos preferenciais. Por exemplo, tem homens que vão preferir mulheres bem mais magras, outros bem mais gordinhas, outras mais altas, mais baixas. Mas o fato é o seguinte, existe um padrão básico de beleza que todo
mundo reconhece como belo. Por exemplo, eu creio que a maioria dos homens, acha a tal de Gisele Bündchen nada excepcional. Se eu fosse selecionar as mulheres mais bonitas do mundo, eu selecionaria 20, 30, 40. Gisele Bündchen não ia estar entre elas. Geralmente quem fala que a Gisele Bündchen é muito bonita são mulheres. Mas eu jamais negaria que ela é bonita, assim, de forma nenhuma. Apenas pode não ser a minha favorita, mas eu reconheço a beleza dela, claro, e qualquer homem normal reconhece. Mesmo que não seja a sua preferência, ou seja, reconhece-se a beleza feminina com muita facilidade. E o padrão é nesse sentido. Não é exatamente a mesma coisa do outro lado também. Você pode ver que, sim, tem os ídolos pop que vão ser publicamente reconhecidos, mas quando você vai falar para a opinião feminina, o que é um homem bonito, um desconhecido bonito, você vê que tem uma variação enorme. Elas não têm um consenso muito claro. No caso do fato óbvio que funciona diferente a libido masculina da libido feminina. E é isso que preciso deixar muito claro. Não é a questão de dizer qual que é maior, qual que é mais forte, ou a questão de negar aquilo que parece ser um ponto de honra para muitos masculinistas. Não, que a libido masculina é muito mais... Você pode dizer isso, é muito mais forte, beleza. Mas você contempla essas situações, como você explica esse fenômeno de massa, da histeria coletiva por ídolos? Como que você explica esse fenômeno de que depois de uma certa fase de relacionamento, a tendência é a libido da esposa superar a do marido, o que não significa que a do marido está extinta. Por exemplo, o mesmo marido que está de saco cheio da esposa já não está nem mais interessado nela, se vier uma outra de fora bonitinha, ele tá. Sabe? É a maldita da poligamia, o impulso polígamo. A cabeça masculina foi moldada pela seleção natural dessa forma. Claro, sempre fazendo aquela ressalva que existem as exceções e inversões. Vai haver algumas mulheres polígamas, vai haver alguns homens hipérgamos, mas a maioria esmagadora segue esse padrão básico da poligamia. O impulso sexual masculino ser mais polígamo, o impulso sexual feminino ser mais hipérgamo. Também, claro, que tem umas ambiguidades. Por exemplo, um homem entre uma mulher que ele acha muito mais bonita e outra mais ou menos, ele vai preferir, se possível, a mais bonita. Então tem uma hipergamia também dentro da poligamia masculina. Claro, todo homem gostaria de ter um harém, mas de preferência também com as mulheres mais bonitas possíveis. Então tem. Só que, no caso, há uma subordinação, né? Geralmente o impulso hipérgamo masculino vai estar dentro do impulso polígamo. E eu creio que no caso feminino tende a ser essa inversão também. Ela pode ter um impulso também mais aberto, mais polígamo, mas subordinado à hipergamia. Até por um fator muito interessante. E a minha série de textos sobre hipergamia, eu explorei bastante isso, tanto na questão literária quanto em exemplos reais. Onde levantei uma série de exemplos de como que seria a ideia de um harém masculino para mulheres, né? Esther Vilar, uma famosa autora que escreveu o livro O Homem Domado, que é considerado um livro misógino, inclusive, escrito por uma mulher de uma argentina, ela chega a dizer a frase que as mulheres se aborreceriam até chorar num harém de homens, né? Não sei, tem minhas dúvidas, mas o fato é que a noção de um harém masculino é muito diferente. Eu selecionei alguns exemplos onde alguns depoimentos espontâneos ao se descrever, uma mulher descrevendo um harém masculino, não é um harém de parceiros sexuais, é um harém de serviços. É um que é bom para fazer comida, outro que é bom para ela levar para sair no shopping, outro que é bom para fazer serviços, e um que é ótimo de fazer sexo, tá vendo? Tem essa especificação, né? Ao passo que o harém de um homem, não, todas elas é para transar. Ele separa claramente isso. Isso tá. Eu também levanto num desses textos até alguns exemplos interessantes, por exemplo, na época que o personagem Conan fez muito sucesso no cinema com Arnold Schwarzenegger, aquele na década de 80, né? Não é esse Conan recente que veio depois aí, não, que veio cada um pior do que o outro. Aquele Conan do Jason Momoa, Deus me livre. Eu que gosto do Jason Momoa, mas aquele Conan dele foi péssimo. Mas esses Conan do Arnold Schwarzenegger, naquela época saiu um outro filme dele chamado Guerreiros de Fogo, que não era o personagem Conan, mas podia ser. Só que esse nome era no Brasil. O título original é Red Sonja, que é a Sônia guerreira, interpretada pela... meu Deus do céu...
Brigitte Nielsen, uma ruiva linda, maravilhosa, essa mulher ali. Essa personagem, ela capturou bem essa essência, assim, ela é uma personagem que teve uma pilhagem de uma aldeia lá, ela foi estuprada, e veio uma deusa, concede um poder para ela, né? E aí ela diz que um homem só vai tocar nela de novo se ele for capaz de derrotá-la numa batalha. É engraçado isso, né? Porque o cara, para conseguir estuprar ela, teve que derrotar ela num combate, né? Combate na força. Então, só vai ceder a outro homem que faça a mesma coisa, ainda que num estilo diferente. Essa noção hipergâmica afeta até mesmo essa produção artística de um modo bastante inconsciente. Você poderia dizer que mas isso aí foi escrito por um homem. Se você for procurar coisas escritas por mulheres, é até pior. Mas não vou nem entrar muito na seara não, porque a gente está se desviando. Eu queria focar mais num outro tema a respeito de insistir nessa diferenciação e até servir também para alguns conselhos aí para a rapaziada que está nessa dificuldade maior aí. Que eu acho que no meu texto sobre meu vídeo sobre incels, né, eu dei algumas dicas lá. Faltaram algumas coisas, não só no seu princípio, naquele momento onde você está começando a entrar nessa vida afetiva, que eu compartilhei também, afinal tive uma certa dificuldade também até 17 anos, que eu finalmente consegui perder a minha virgindade, né? E mesmo assim as dificuldades ainda permaneceram. A situação foi melhorar mesmo, amigo, para lá dos 23, 24, só que aí também eu casei com 24 anos, primeiro casamento, depois separei, teve uma fase também um pouco mais livre, mas são coisas assim para se refletir, que podem te ajudar a perceber algumas coisas. Como eu falei também em mais de uma ocasião até, é óbvio que seu impulso sexual é estrutural, é intrínseco, é visceral, uma coisa que você sente assim de forma devastadora. Você não tem como um homem normal levar a sério a balela estúpida de que o impulso sexual dele é socialmente construído. Vá merda. Não tem como ser, é uma questão... Eu lembro que comigo aconteceu um fato, um momento na minha vida que foi meio impressionante para mim, né? Eu estava ainda passando da infância para a adolescência e eu via as mulheres de uma forma mais ou menos infantil, né? E uma coisa, bicho, do nada, eu tava vendo um programa de TV, qualquer lá, e de repente apareceu uma mulher normal, com uma roupa de ginástica, e de repente eu percebi a curva, assim, caramba, eu nunca tinha acontecido, foi de uma hora para outra. Bicho, nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me disse aquilo, foi uma coisa assim, do nada, surgiu assim, eu comecei a perceber aquilo ali, e passei a perceber dali para frente. Ou seja, é visceral mesmo. Agora, tome cuidado, porque isso leva muita gente a essa conclusão precipitada de que o impulso sexual masculino ele é mais forte por um motivo intrínseco, e aí eu digo que não exatamente, pelo menos não tem como ter certeza, pelo fato que eu disse também no vídeo sobre incels. Os homens estão constantemente sexualmente famintos por falta de oportunidade. Vamos fazer a analogia. Pega duas crianças. Uma riquinha, mimada, que teve do bom e do melhor, sempre teve tudo que quis. E uma pobre, nessa situação de carência, frequentemente passando fome. Aí você vai pôr as duas lá para comer. A outra está desesperada para comer alguma coisa. O outro lá tá nem aí, não quer comer. Então você pode chegar e dizer que esse menino rico, ele intrinsecamente gosta menos de comida e aquele menino pobre que gosta mais de comida. Não, meu amigo, porque o moleque tá com fome, porra. De repente, se você mudasse os papéis ali, provavelmente alteraria. Desse as mesmas oportunidades, a mesma criação para esse menino mais pobre, ele poderia também chegar a um ponto de não ficar tão mais interessado em comida. Analogamente, é isso. É como se os homens fossem os meninos pobres famintos. Por quê? Porque não tem essa de equivalência de oportunidades em termos de numéricos de sexo. Como eu coloquei naquele vídeo. Para que você pudesse dizer que está havendo uma equivalência mesmo, eu acho que teria que ser, no mínimo, a quantidade de mulheres em fase reprodutiva disponível tinha que ser no mínimo o dobro da masculina, para compensar os ciclos hormonais, as ovulações que são mais concentradas numa determinada fase do mês e não outra, para concentrar aquelas que vão estar grávidas, sem contar que a vida reprodutiva feminina é menor que a masculina.
O fato é que a gente não tem como saber. O fato é que mesmo o mais abastado, o mais bem-sucedido dos homens, aquele que tem até mesmo os grandes ídolos, os artistas, às vezes não podem oferecer a aula toda que eles quiserem. Sempre tem uma obrigação, alguma atividade que você está fazendo. A única forma de você elucidar essa questão, aí é a minha experiência de pensamento, é se você conseguisse criar uma condição artificial onde você colocasse lá um grupo lá de jovens, de rapazes, lá um grupo pequeno, uma imensidão de mulheres sexualmente dispostas e ver como é que fica. Onde vai ser uma diferença numérica brutal, tipo 10 vezes mais mulheres, todo mundo sexualmente disposto, talvez até por meio de um estímulo assim, mais artificial. A minha aposta, na minha hipótese, é que em pouco tempo a rapaziada ia ficar saturada. É uma tese que eu gosto muito de refletir, mas eu acho que sim. Chegaria, claro que no momento ia ser maravilhoso, mas em determinado tempo você começar, vai ficar de saco cheio. Ou melhor, de saco vazio. Não vai aguentar mais. Porque aí sim você foi saturado. Pouquíssimos homens na história humana devem ter tido uma oportunidade parecida com essa. Dizem que Buda foi um deles, né? O Siddhartha Gautama. Diz que ele viveu no harém lá com mais de 30 mulheres mais lindas da Índia lá, durante, aliás, não, durante 30 anos, com centenas das mulheres mais lindas da Índia. Ele também virava santo depois dessa. Então, seria talvez um caso que teve essa experiência. Tanto que o cara cansou e foi procurar iluminação, né? Poxa. Mas quem tem essa oportunidade? Cara, é o tipo da coisa que eu gostaria de financiar. Eu fazia, pegava uma molecada, assim, preferência até a partir dos 15, 16, até uns 20 e poucos anos, para não entrar mais nessa questão das fases também, porque outro fato é que o impulso sexual masculino vai diminuindo com a idade. Isso aí, eu estou com 48 anos, eu percebo isso claramente. Não é, você não tem mais não tem a mesma disposição, tudo isso vai diminuindo. Mas faria essa experiência e eu sou capaz de apostar nesse resultado. A rapaziada ia chegar uma hora que não chega, tá bom, tô de saco cheio, agora eu quero jogar bola, quero jogar videogame. Mas assim, não tem como fazer essa experiência. Quer dizer, tem como fazer, mas seria muito complicado você gastar uma grana com várias garotas de programa, com profissionais de sexo, para conseguir fazer um diabo de experiência dessas. Claro que tem uma rapaziada que, em nome da ciência, se voluntariar, se fazer esse sacrifício todo, né? Mas, de qualquer modo, fica essa reflexão. Se a situação se invertesse, aí de repente alguém começaria a dizer: ah, mas tá vendo, as mulheres gostam muito mais de sexo do que os homens, tá vendo? Porque se criou um contexto onde a situação se inverteu. Então, no nosso mundo real, é claro que no cenário dado, os homens estão muito mais interessados, muito mais predispostos. A questão é por quê? Isso é uma questão essencialmente intrínseca fisiológica ou é uma questão, sobretudo, dado o contexto material de escassez de oportunidades? Claro que uma coisa puxa a outra, evidentemente. Inclusive, um correspondente meu recente questionou essa questão da testosterona, mas se a testosterona está associada ao desejo sexual e homens produzem muito mais testosterona, não é uma evidência intrínseca de fisiologia? Sim, pode ser, mas tome cuidado que a testosterona não serve só para isso, né? Tem outras aplicações também. E também não é só ela que regula essa situação. Mas mesmo que seja, o contra-argumento que eu dei é o seguinte: sim, o homem produz muito mais testosterona que a mulher, então está mais disposto o tempo todo. Mas em compensação, o que eu estou dizendo é que o impulso sexual feminino ele se ativa com mais raridade. Então, mesmo que ela produza menos testosterona, nos momentos em que ele se ativar, às vezes é mais do que suficiente para que o impulso sexual dela atinja esse pico, assim, e nesse momento, pelo menos, supere a disposição masculina. E depois tem outro detalhe. A nossa posição de testosterona não é uma coisa totalmente arbitrária, ela reage ao ambiente. Dependendo da situação que você se coloca, a produção baixa ou aumenta. E o fato de você estar em constante estado de escassez, em constante estado de fome sexual, isso aumenta a produção de testosterona também. Nessa experiência mental que eu falei, dessa ilha paradisíaca para homens, eu sou capaz de apostar que a produção natural de testosterona masculina ia baixar, junto com o contexto generalizado, né, o excesso de oportunidade que ele teria. Então, essa aqui é a sacada. Tem que ter muito cuidado com as coisas que nós podemos afirmar do ponto de vista fisiológico, mas que elas são a causa ou a consequência. Claro que geralmente é um mix, né? Um contraponto, uma mistura entre uma e outra. Por exemplo, nessa experiência mental que eu citei, você pegasse
pessoal da nossa realidade. Claro que a molecada, quem ia adorar e fazer essa experiência lá. Mas imagina se tivesse uma sociedade assim, uma andutopia dessas aí, onde tivesse 10 mulheres mais do que homens, sempre já iam começar a vida assim super sobrecarregados de oportunidades sexuais. É, como é que seria a percepção, a experiência, o comportamento de homens que nascessem numa civilização assim, dessa forma? Bom, pessoalmente é um assunto que muito me interessa porque eu estou escrevendo sobre isso regularmente, especialmente na minha obra mais recente, As Quatro Damas do Apocalipse, esse cenário apocalíptico de súcubos, né, onde uma horda de súcubos começa a se multiplicar e começa a matar a população masculina em geral, porque elas atacam a vítima, só que o ato sexual normalmente é letal. 99% dos casos o cara morre. Mas existe uma pequena porcentagem dos que vão sobrevivendo e vão persistindo, né? Então a situação vai gerando uma série de consequências sociais. Inclusive eu acabei de ativar o canal. Vou deixar o link para o primeiro vídeo de abertura, mas a obra ainda está em processo de registro. Já consegui ter o registro de marca. E a partir desse ano eu pretendo começar a pôr a venda. Então já faço aqui a minha propaganda dessa obra literária que aborda vários temas de questões de gênero. É uma obra séria, apesar de ter esse elemento assim que parece meio assim que uma brincadeira, mas não, a obra tem uma pretensão mais séria de reflexão também, uma série de questões sociais. Mas, para finalizar, já temos aqui quanto? Quase meia hora de vídeo. Retomando aquela questão dos conselhos que eu poderia dar assim, para a rapaziada, eu insisto muito naquele ponto. Tenha em mente esses fatos. Tenha em mente essa realidade estrutural, essa realidade física de ordem natural e de ordem social também, porque a sociedade foi construída sobre uma realidade natural. A cultura não pode se voltar contra os seus fundamentos biológicos, a não ser por um breve período de autodestruição. Tenha em mente que esses impulsos, os femininos e os masculinos, são naturais. E não é culpa de ninguém que é assim porque fizeram dessa forma. Poderia até inverter o famoso acrônimo lá da Jessica Rabbit, né, de que é uma paródia de Marilyn Monroe, quando ela diz, eu não sou má, foi os homens que me fizeram assim. A Jessica Rabbit diz, eu não sou má, foi eles que me desenharam assim. Mas é aquele caso, você pode dizer o contrário aos homens, nós também não somos maus porque adoramos mulheres, é porque a natureza nos fez assim. E as mulheres também, elas são hipergâmicas, a natureza as fez assim. Aí você tem que lidar com isso, com esse senso de realismo, que infelizmente essa galera que se empolgou mais com esse tema, o pessoal masculinista, pessoal que leu mais Nessar Alita, infelizmente eles caíram, frequentemente eles caem num processo de alienação ideológica muito forte. E aí o que acontece é que eles começam a pega uma doutrina, começa a reforçar aquela doutrina entre grupos de homens pouco capacitados a seduzir mulheres. Aí lembra daquela dica, se você tem essa dificuldade com timidez, se associa aos caras que não têm. Cola naqueles camaradas que tem, sabe? Que você vai e aprende com eles, mas não, normalmente o pessoal faz o contrário. Eles se juntam com outros tímidos e vão fazendo clubinhos de tímidos e só vai piorando a situação. Aí essa galera vai reforçando essas noções e vão começar tendo certezas assim bizarras baseadas em nada. Aquela galera que fica falando lá que não existe mulher honesta, não existe mulher exceção, não existe, é tudo interesseira. Uma galera totalmente sem experiência de nada, nunca pegou uma mulher na vida e fica aí cheio de certeza, né? Ao passo que você pega a galera que tem uma experiência de vida maior, que já passou por isso, a galera vai ter uma opinião diferente. Ele pode até ser uma opinião negativa em alguns casos. Geralmente, cafajestes costumam ter opiniões negativas sobre mulheres. Mas eles são capazes de perceber essas nuances e perceber que é uma realidade mais complexa aí por trás, que não dá para se simplificar dessa forma como essa molecada normalmente faz. Então você tem que ter um certo cuidado e perceber isso, mas perceber essa realidade natural, e você pode virar isso ao seu favor. Tá? Não vou retomar todas aquelas dicas que eu dei lá no vídeo sobre incels, mas eu vou requentar uma aqui. Não se apressa. Se você é muito jovem, não fique desesperado. Você tem tempo de vida pela frente.
E se você ainda não está totalmente amadurecido, aproveita essa sua fase menos amadurecida, onde de repente você ainda, apesar de ter todo esse interesse já em sexo desperto, mas você talvez também tenha um interesse já em outras coisas, tá? Ainda está muito interessado nessa parte de anime, de mangá, de filme. Vive mais isso. Não fique se condenando, mas eu não estou pegando mulher. Calma, meu filho. Calma. Tem em mente uma coisa também. A maioria desses papos que seus amigos te dizem aí, que faz isso, faz aquilo, é mentira. A galera inventa as coisas para contar vantagem. Pode mentir também, ninguém vai saber. Mas tenha calma. Você tem seus recursos pessoais aí para continuar segurando a situação e vai amadurecendo aos poucos. Conversa com mulheres. Nem que seja naquela fase da amizade. Aliás, essa é a dica que faltou eu dando naquele momento ali. Tem uma galera que transformou quase que num dogma esse negócio de que do amiguei, do miguxo, do cara que fica amigo da mulher, fica sempre naquela amizade ali. Mas de minha experiência própria, os meus 2 casamentos começaram com amizades, assim, sabe? Você chega lá, cara, você chegou na. Caiu matando. Aí a mulher, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, beleza, a gente é só amigo, beleza. Aí você fica lá, um amigo ali, numa boa. Tudo bem que foi um processo rápido, foi um mês mais ou menos, assim, dessa amizade, até você chegar e dar o bote, né, no momento certo. Então isso acontece, se você tivesse a oportunidade de ser, por um momento, amigo, assim, que a minha dá isso, não, eu gosto de você como amigo, cara, não deixa isso aí acabar com a tua vida, não, aceita essa amizade e sonda um pouco, porque às vezes isso aí é uma espécie de zona de teste, né? Onde ele te coloca, vou dizer que ele é amigo, vamos ver se ele consegue romper essa friend zone, né? A friend zone é um teste. Você tem que saber romper, né? Não adianta o que você não pode é ficar esperando nessa friend zone, ficar lá esperando que ela venha te tirar da friend zone. Não, isso aí não vai acontecer. Você tem que sair da friend zone. E também tome muito cuidado para não ficar naquela diz assim, seguinte, se a gente não namorar logo, não sou mais seu amigo, isso é bobagem. Tem que ser na malandragem. Esse aí que é um problema. Uma frase que guarde essa frase vão me chamar de machista, dane-se, mas é aquele negócio. O homem, ele nasce com todas as capacidades e aptidões necessárias para dominar a natureza. E a mulher nasce com todas as aptidões necessárias para dominar o homem. A capacidade que elas têm de manipular os homens é inata, não é culpa, ela faz isso espontaneamente, sem nem querer, até porque a sobrevivência dela, em termos evolutivos, depende disso. Sem fazer isso não tem como. Como é que as mulheres teriam chegado, como é que a espécie humana teria chegado onde ela chegou, num mundo primitivo, onde ela, além de ser fisicamente mais fraca, menos rápida, ainda por cima fica com gestante, carregando a criança no colo, como é que iam sobreviver se elas não tivessem a capacidade de colocar homens para ajudá-las? E essa capacidade é intrínseca, às vezes não só a capacidade de demonstrando fragilidade, despertar esse sentimento de proteção masculino, mas também de jogar psicologicamente com ele, de fazer aqueles joguinhos que conseguem fazer com que ele faça algumas vontades dela, mesmo que às vezes não tenha nada em troca. E aí que está a sacada. Você tem que aprender a inverter esse jogo. Ou equivaler, ou equalizar o jogo. Porque quando você consegue fazer essa manipulação assim de volta, não pense que ela vai descobrir, esse safado me manipulou. Não, pelo contrário, elas acham isso interessante. Você demonstra uma capacidade cognitiva mais sofisticada, além das aptidões masculinas que você já tem. Lembro até de uma outra frase, porque elas fazem em inglês, né? Mas não tem uma boa tradução para con, senior, con man. É o trapaceiro, o cara que dá golpes, não sei o que. Aí diz que a melhor forma de você obter de um trapaceiro o respeito de um trapaceiro é você conseguir trapaceá-lo. É que em inglês só é melhor. The best way to get a con man's respect is to con him. De uma certa forma, isso é meio que equivalente. Você conquista o respeito feminino quando você demonstra que você também tem aquela capacidade de jogar, de fazer aqueles joguinhos de manipulatórios que ela tem intrinsecamente. Da mesma forma que às vezes acontece o contrário, como os homens também gostam de ver quando as mulheres têm determinadas aptidões que são consideradas naturalmente masculinas. Às vezes até uma certa ousadia, às vezes até um impulso sexual maior que ele gostaria que todas tivessem para ficar mais fácil a vida dele, né? Bem como compartilhar os mesmos gostos. E aí
vai com calma, mede essa situação. Além de você fazer amizade com esses camaradas mais espertos também, faça amizade com mulheres, nem que seja amigas da sua irmã, seja simpático e vai se infiltrando aos poucos. Sabe uma coisa que eu fiz muito que ajudou? Eu comecei a entrar no universo feminino, lendo aquelas revistinhas infames de mulher lá. Tanto aquelas caprichos sem vergonha, quanto aquelas revistas Cosmopolitan nova. Eu comecei a ler aqueles negócios lá e eu fui sacando muita coisa ali, que ajudou, assim, você vai começar a perceber. Claro, depois que você percebe alguns véus, né? Por exemplo, aquela tal daquela revista nova lá, que ela é direcionada para um público feminino inexistente, né? Na verdade, não tem nenhuma mulher que reúne todas aquelas características que eles simulam lá na capa. Mas tem os públicos setorizados. Mas, tipo, não chega, esse vídeo está ficando muito grande, mas assim, só para recapitular essa questão da hipergamia, pela percepção da hipergamia feminina, você pode perceber que essa ideia de que a libido feminina é necessariamente mais fraca e que você pode ter essa desproporção exagerada, como Nessa Hanlita diz, isso eu acho extremamente enganoso. Isso eu digo isso no meu texto. Ele tem boas reflexões, ele dá bons conselhos, mas ele tem os momentos que ele exagera e ele perde o foco. Esse é um deles. Funciona claramente de uma forma diferente, é claro, mas se não tivesse um potencial explosivo também na libido feminina, não teria como acontecer esses fenômenos dos relacionamentos mais estáveis, onde com o tempo a libido da esposa começa a superar a do marido, e muito menos esses fenômenos da histeria de massa com os grandes ídolos, que não tem paralelo no universo masculino. Isso aí é você sendo capaz de compreender a diferença intrínseca que se foi construída biologicamente, evolutivamente entre os gêneros. E você ser capaz de entrar nessa percepção, de perceber como é que funciona isso, entrar um pouco na mente feminina, te ajuda a perceber algumas coisas. Primeiro, para você se desvencilhar dessa raiva que o pessoal sente, assim, a galera vai ficando com raiva, né? E isso é muito perigoso, porque e sai desses clubinhos de incel aí que para ficar reclamando de mulher, que isso aí não vai ajudar porra nenhuma, além de dificultar a ter essa capacidade de desenvolver essas aptidões, ainda pode acabar gerando uma coisa pior aí, né? Eu sou Marcos Valério XR, na noite de 24 de julho de 2020. Obrigado por sua atenção.